O anime começa quando uma entidade relata sobre a existência de uma esfera capaz de adotar a forma de tudo ao seu redor, a qual foi lançada ao mundo, onde permaneceu totalmente inerte, transformada em uma rocha enquanto as estações iam e vinham, até que um dia depois de muito tempo tomou a forma de um lobo moribundo, que se aproximou e entrou em contato com ela, adquirindo consciência e curando suas feridas para posteriormente vagar sem rumo, experimentando a vida através de um novo corpo. Em seguida, conhecemos o protagonista, um jovem chamado Fushi, habitante de um páramo gelado, para o qual vemos receber animadamente seu amigo lobo, ao qual não tinha podido ver durante 2 meses. Após saudá-lo, leva-o para o interior de sua casa e prepara-lhe algo bem delicioso para comer. Uma vez dentro, o lobo que antes costumava ser a mencionada esfera, sente pela primeira vez o prazer do calor, da comida e dos aromas. Experimenta graças a este garoto que claramente desconhece. Na manhã seguinte, ambos saem para caminhar e recolher madeira. É aí que descobrimos que o resto dos habitantes desta aldeia desolada já havia partido há bastante tempo, partindo em busca de um lugar melhor para viver, com a esperança de sair daquela tumba congelada. Ao mesmo tempo, revela-se que o protagonista teve a oportunidade de ir junto com eles, mas, ao tentar, foi detido por seu lobo. Por isso, seus familiares lhe ordenam que fique para cuidar dos mais velhos, prometendo que uma vez que claramente chegassem ao local chamado de Paraíso, voltariam com presentes para eles. Após isso, o garoto comenta que, infelizmente, sua avó e outros familiares não conseguiram sobreviver. Por isso, o único sobrevivente na aldeia é ele. Nesse momento, de forma repentina, umas cordas amarradas a uma cabana, que eram usadas para pescar, começaram a balançar rapidamente, porque o rapaz iludido corre até lá com a esperança de encontrar alguém dentro. Uma vez lá, percebe que o lugar está totalmente vazio, e que a corda se movia porque um peixe tinha mordido o anzol. Portanto, as notícias não são totalmente ruins, já que agora tem uma fonte de alimento muito boa. Depois disso, podemos ver o rapaz preparando o peixe para conservá-lo, um pouco junto ao seu amigo peludo, o qual, por não ter experiência vivendo nesse corpo, requereu que o protagonista lhe mostrasse como comer para entender claramente o que devia fazer. Após isso, o protagonista revela a Joan seu desejo de sair deste lugar e conhecer o mundo junto a ele. A seguir, podemos ver como o garoto se prepara para embarcar em uma viagem junto a seu mascote, depois de se certificar de contar com tudo o necessário para o caminho. O rapaz e seu lobo decidem abandonar seu lar em busca do paraíso. No caminho, enquanto atravessam as terras geladas, o jovem comenta que, segundo seu tio, para chegar ao seu destino tem que avançar para o sul até encontrar a grande montanha e atravessá-la. Fato que o garoto confirma uma vez que encontra um sinal deixado por outros viajantes que também estão indo para o mesmo lugar, o que enche o rapaz de esperança sem muita felicidade. Após isso, o protagonista e seu companheiro avançam, atravessando as terras geladas durante o dia e acampando à noite, sentindo uma grande ilusão e motivação para conhecer o que lhes reserva o destino. A seguir, em determinado momento, podemos ver como o garoto encontra uma pequena árvore, o qual felizmente pega alguns galhos para usá-los como lenha. Mas é aí que de repente avista outro sinal deixado pelos viajantes e se emociona. Então decide avançar para ela precipitadamente, ocasionando que o gelo se quebre sob seus pés e claramente se machuque. Apesar de estar molhado e ferido, o jovem Fushi mantém-se positivo. E durante a noite, enquanto acampam, ele cuida de seu ferimento. Durante todo esse tempo, o lobo apenas observa o garoto e permanece em silêncio. Em seguida, isso retoma na sua jornada nos próximos dias, lutando contra as condições climáticas e o cansaço, fazendo o possível para se manterem positivos e intensos, tentando se convencer de que não podem desistir, apesar de que realmente estão cientes de que ninguém jamais voltou do suposto paraíso. Em determinado momento, o jovem encontra uma placa que foi riscada, e perto dela encontram-se os restos de um acampamento, o que parecem ser túmulos como os que havia em sua aldeia. Ao ver isso, o jovem faz o possível para ver o lado positivo de tudo, mas desta vez desmorona no chão banhado em lágrimas, suplicando a seu amigo que lhe assegure que conseguirão chegar ao destino. Mas ao não receber uma resposta, o protagonista percebe que esteve falando sozinho esse tempo todo. Fato que o destrói emocionalmente. No entanto, rapidamente se vira e pede desculpas a Johan por pensar claramente dessa forma, já que ele o acompanhou durante todo este tempo.
Por isso, após abraçá-lo, o jovem decide que quer voltar para casa. Posteriormente, podemos ver como ambos partem de volta. Conseguem chegar à aldeia em uma condição bastante precária, devido ao ferimento do protagonista e à falta de alimento. O que não sabia era que logo essa ferida se tornaria algo mais problemático, já que em determinado momento o protagonista cai vítima da febre, ao ponto de não conseguir se manter sequer de pé. Por isso o garoto assume o pior e aceita seu destino, impulsionando-se com seu último suspiro para sentar-se em uma cadeira, com o objetivo de que, quando o encontrem, não o vejam deitado, mas sim em um lugar predileto. Após isso, o jovem desesperado pede a seu amigo que nunca o esqueça, e procede a se preparar para morrer. Momentos depois, o rapaz desaba no chão. Ao ver isso, Yuan se aproxima e tenta levantá-lo, mas de repente sofre uma transformação, com a qual adquire a forma física de Fushi, com a qual posteriormente faz uso de seu novo corpo. Abandona o local após deixar o cadáver de seu amigo na cadeira novamente. É aí que podemos ver como o jovem falecido se reúne no além com seus amigos e familiares, enquanto Johan parte em busca de estímulos e novas experiências, tal como desejava seu amigo, porém, ao desconhecer as necessidades de seu novo corpo, não sabia que devia fazer suas necessidades básicas e buscar sustento, por isso, não demorou muito para falecer. Mas levando em conta a natureza desta entidade, a morte não representava o mesmo para as outras criaturas. Então, passado certo tempo, levanta-se novamente e continua, chegando assim a falecer em repetidas ocasiões, mas reanimando-se cada vez mais rápido, até que conseguiu cumprir seu objetivo de sair do Paramoelado. Mais adiante conhecemos Março, uma pequena menina membro de uma tribo chamada Ninana, que tem o desejo de se tornar uma adulta e ser mãe. Isso percebemos ao vê-la brincar de família, junto com Parona, uma garota que cuidava dela, antes de que chegassem seus pais. Após chegar em casa com seus pais, a pequena Marte comenta aos seus pais sobre seu desejo de crescer, demonstrando assim sua empolgação. Posteriormente, podemos ver Parona praticando suas habilidades com o arco, arma com a qual ela não se sai nada bem, mas apesar disso, recebe muito apoio de seus companheiros. Após terminar sua sessão de treinamento, podemos ver como ela se reúne com Marte, após ouvir um som de convocação, pelo que decide ir com a pequena para a floresta para brincar um pouco. No entanto, são detidas por uma garota chamada Yazi, um grupo de guardas pertencentes a um país chamado Yanome, que lhes ordenam assistir à assembleia que foi convocada. Depois disso, descobrimos que um ritual de gratidão é dedicado a um deus chamado Niguma. Será realizado nesta aldeia, no qual uma das meninas pertencentes deverá ser sacrificada em honra à divindade, razão pela qual Parona tentava tirar a pequena do local quando soou a convocação. A seguir, podemos ver os membros da aldeia reunidos enquanto uma anciã se encarrega de selecionar a menina do sacrifício, o qual, após ver Marte por alguns segundos, decide que é ela. Posteriormente, vemos como a pequena junto aos seus pais são levados a um quarto, na qual eles choram e abraçam sua filha, porque claramente parece que será a última vez que a verão. Não entende até que o que está acontecendo, até que a situação é explicada por Ayase, que menciona que após celebrar um banquete na aldeia, a menina será levada a uma montanha e abandonada lá para que claramente Oniguma a mate. Obviamente, ao saber que vai morrer, a pequena Marte se recusa terminantemente, até o ponto de gritar e bater na garota. Mas todo esse escândalo é interrompido por seu pai, que, com grande dor na alma, ele pede que ela obedeça e se comporte bem. Com o passar dos dias, podemos ver como levam comida para Marte e notamos como ela é constantemente vigiada por Ayase, que em determinado momento revela que, embora a pequena tente fugir, sacrificariam qualquer outra menina da aldeia em seu lugar, o que impede Marte de tentar escapar. Na manhã seguinte, o grupo de guardas se prepara para partir junto com a menina, que avança enquanto deixa para trás os tristes familiares e amigos. Durante o caminho, Ayase elogia Marte pelo seu bom comportamento, afirmando que após o sacrifício ela será livre para claramente ser quem quiser ser, acrescentando que, segundo a lenda, depois da morte poderá realizar seu desejo de finalmente ser adulta. É aí que, de repente, a pequena vê uma oportunidade de escapar por um barranco e não desperdiça nenhum segundo, já que convenientemente nesse instante uma flecha a mais lançada sai das árvores e acerta Ayase. Em seguida, uma pessoa coberta com uma túnica corre em direção aos guardas e derruba a garota.
dando à pequena tempo suficiente para escapar e ter outra oportunidade. Logo após escorregar, ela cai rapidamente pelo barranco e aterra em um pequeno lago despistando seus inimigos. Momentos depois, Marty se levanta e lava o rosto, mas abruptamente nota a presença de um olho mutilado, o qual, ao tocá-lo, causa a reanimação do protagonista que estava morto ali. Eventualmente, enquanto o corpo cadavérico do protagonista retorna ao seu estado original, os guardas conseguem encontrar a pequena. No entanto, assim que percebem a presença dessa identidade meio decomposta, correm apavorados, deixando a menina para trás, que, assim como eles, está totalmente apavorada, embora todo o seu medo desapareça tão rapidamente. Como o protagonista volta à vida? Ken simplesmente se levanta e vai embora enquanto a menina o persegue. Por outro lado, podemos ver Yase que capturou a pessoa com o manto que acaba sendo Parona, que pretendia libertar a pequena, e usar ossos falsos para fazer todos acreditarem que a menina havia falecido claramente no sacrifício. Nesse momento, os dois guardas assustados se reúnem com a equipe e sugerem que deveriam regressar à aldeia e escolher outro sacrifício, fazendo com que Yase fique extremamente irritada e vá ela mesma procurá-la. No entanto, ela para assim que seus companheiros mencionam a presença de um monstro. Por outro lado, podemos ver Marx que segue junto ao protagonista, tentando falar com ele, mas sem obter resposta alguma dele, após um tempo caminhando e tentando obter informações. O garoto para porque nota a presença de uma árvore de peras. Marx decide pegar uma e dar a ele. Logo em seguida, o protagonista come a pera ferozmente como se fosse um animal. Isso impressiona a menina, que ao ver isso tenta ensinar-lhe como deve comer a fruta, falhando repetidamente. No entanto, mesmo que a pequena fique frustrada, ela não desiste e continua jogando frutas para o protagonista, tentando também fazê-lo falar. Em determinado momento, o jovem fica satisfeito de tanto comer e se dispõe a dormir. Então, a pequena decide acompanhá-lo para dormir junto a ele. Infelizmente, descobrimos que Marx tem um pesadelo devido a toda esta situação, na qual pode ver como uma criatura gigante devora as outras duas pequenas que não foram escolhidas como sacrifício, sentindo-se culpado por ter fugido, razão pela qual, após despertar, decide ir-se embora. Na manhã seguinte, o protagonista acorda e segue a pequena, que lhe dá de comer novamente e tenta explicar-lhe como usar as mãos para segurar os alimentos. E apesar de o protagonista continuar sem falar nem entender o que a menina está dizendo, esta parece estar contente com a presença dele, então decide dar-lhe o nome de Inmo, devido à sua imortalidade. Por outro lado, podemos ver Parona tentando escapar dos guardas utilizando uma pequena faca que tinha. É aí quando de repente uma criatura gigante com aparência de urso se aproxima de onde claramente estavam, fazendo com que os guardas os ataquem imediatamente. O que resulta inútil, já que apesar de acertarem diversos disparos, o monstro consegue devorar um dos homens, o que faz com que o outro fuja aterrorizado, deixando sua prisioneira para trás. Após isso, a garota luta desesperadamente para se libertar, enquanto a fera furiosa se aproxima dela com a intenção de eliminá-la. Quando está prestes a ser golpeada, ela consegue escapar e disparar uma flecha no monstro enquanto ele claramente recua, conseguindo fugir dele, mas caindo em um precipício após ser encurralada por sua fuga. Felizmente, as árvores abaixo dela amorteceram sua queda, e ela acabou aterrissando no mesmo lago que Marty. Por outro lado, podemos ver como a pequena e o protagonista foram encontrados por Ayase e seus guardas. Então a garota é forçada a se despedir do rapaz, dando a ele uma última fruta e partindo com o grupo. Ao mesmo tempo, podemos ver como Parona corre desesperadamente procurando Marty, até que em determinado momento ela se depara com o protagonista, que lhe pergunta se viu essa menina, mas ele apenas a olha fixamente por alguns segundos para depois continuar em seu caminho. Por outro lado, podemos ver Ayase ordenando a Marty comer um pequeno cubo negro gelatinoso, como parte da preparação. Em seguida pergunta quem era a pessoa que a acompanhava quando a encontraram, mas ela responde dizendo que era apenas um viajante que estava de passagem. E ao ouvir isso, um dos guardas responde muito, mas muito alterado, afirmando que esse era o monstro que viram recobrar a vida anteriormente. Nesse momento, subitamente aparece o guarda sobrevivente que estava custodiando Parona, que se aproxima de seus companheiros para informá-los sobre o grande urso que a atacou. Após isso, levando em consideração a situação, decidem que devem tomar uma rota totalmente alternativa,
Justo então nos é revelado que o que deram à marcha, na verdade, é um sonífero para que possa se manter quieta durante a viagem. Por isso, assim que o cubo faz efeito, eles partem e em seguida, durante a viagem, vemos como preparam a garota para o sacrifício. Pintando novamente o rosto ao chegar ao seu destino, vemos como recolhem de uma mesa de pedra os ossos restantes do sacrifício anterior, para posteriormente colocar sobre esta a pequena e amarrar suas extremidades para que não possa se mover quando acordar. O grupo está prestes a partir. Houve um barulho forte na floresta e para por alguns segundos, em seguida vê o grande urso gigante se aproximar, o qual entra destruindo parte da muralha que claramente o rodeia. Ao notar sua presença lá, menciona-se que este monstro é o próprio urso gigante. Mas ela não tem muito tempo para reagir, pois nesse exato momento Parona passa correndo à sua frente e tenta libertar a menina. Ao ver isso, os guardas tentam impedi-la, mas são incapazes. Por outro lado, vemos como Parona tenta desesperadamente liberar a Mars de suas amarras. No entanto, seus esforços não foram suficientes. Assim que a besta a alcança, acerta um grande golpe na garota, lançando-a pelos ares. Ao presenciar isso, Ayase e seus guardas se retiram, confiantes de terem completado seu objetivo, abandonando o local e fechando as portas ao sair. Ao mesmo tempo, podemos ver que o protagonista se infiltra no lugar, mas eles não percebem sua presença até que já tenham fechado a grande porta. Imediatamente sobem na muralha do lado de fora para observar o que está acontecendo. Por outro lado, vemos o protagonista que se aproxima diretamente do monstro, o qual não hesita nenhum segundo em devorá-lo. E em seguida podemos ver como o protagonista luta para abrir as mandíbulas da besta e escapar de sua mordida enquanto todos o observam. Ele consegue ser lançado longe do monstro, mas perdeu sua cabeça no processo. Imediatamente depois, o urso golpeia o corpo de o jovem, que tentava se levantar, dá lugar a que ele se transforme no lobo e tente contra-atacar o monstro, conseguindo feri-lo, mas recebendo um grande golpe na tentativa. Posteriormente, após uma árdua e longa batalha na qual o protagonista é forçado a atacar e regenerar-se constantemente, o monstro consegue ser derrotado. Após isso, lá se liberta a pequena que já tinha acordado e oferece a ela e a Parona a opção de morrer ali e acompanhá-los à sua tribo e à sua família. Parona vai viver junto a eles, mencionando que agirão como se o ritual tivesse tido sucesso, e acrescentando que devem levar todos os presentes, inclusive o urso e o lobo. Ao ouvir isso, Parona claramente aceita, momentos depois de perceber a presença do lobo. Mart lhe oferece uma fruta para que ele coma, e ele a devora sem pensar duas vezes. O que ninguém esperava era que, assim que o protagonista terminasse de comer, ele falaria e agradeceria à pequena. Durante sua jornada para Ionome, podemos ver que Parona tem um pesadelo, no qual nos revela que no passado ela e sua irmã iam ser escolhidas como candidatas para o sacrifício. Por isso, ela a enganou para que claramente se mantivesse longe da aldeia, levando-a até a floresta e escondendo-a em uma grande árvore oca. No entanto, a Parona de então voltou para a sua aldeia algum tempo depois, após a seleção do sacrifício, descobrindo que sua irmã tinha sido escolhida para o ritual, mas tentou escapar e, após ser capturada, foi assassinada. É aí quando Parona se desperta e na manhã seguinte ela, junto aos Mart e o Prota, descobrem que estão viajando com a xamã que escolheu a menina para o ritual e, após se perguntarem por que ela estava no mesmo vagão que eles, ela revela que é uma criminosa assim como eles. E comenta sobre as verdadeiras intenções dos Ionome, que apenas buscam se apoderar das terras de Ninana, utilizando o ritual como estratégia de controle psicológico para dominá-los. Após descobrir a verdade, Parona se enche de ódio e determinação para acabar com este vil ritual, já que meninas inocentes estão morrendo sem nenhum motivo. O que a anciã menciona que não será tarefa fácil, já que os anciãos da aldeia e Nana são muito antiquados, acrescentando que não há maneira de fazê-los entender que seu deus, o Oniguma, está morto. Posteriormente, o grupo chega a um pequeno lago onde os viajantes aproveitam para tomar banho. É aí que o protagonista se transforma em lobo, e ao se aproximar da água e tocá-la com o nariz, recebe uma lembrança repentina de Fush. Em seguida, ele reassume sua forma humana. Ao ver isso, Mark fica muito contente e menciona que sentia saudades e abraça os garotos. Em seguida, ela comenta a todos que o protagonista se comporta como uma criança pequena e que ela havia decidido ser sua mãe.
Depois disso, o protagonista retoma sua viagem e, após um tempo, chegam ao seu destino. Assim que descem de seu vagão, oferecem roupa e lhes dão boas-vindas a seu novo lar, Yanome. Em seguida, o protagonista e companhia ficam surpresos com a variedade de comida e a aparência da cidade e totalmente agradecidos a Ayase, que se ofereceu para pagar tudo o que consumissem. Depois de um tempo comendo e explorando, a pequena Mar percebe um problema muito importante. O fato de que já não estão com seus pais, o que claramente a entristece enormemente. Por isso, depois de um tempo, decide tentar enviar-lhes uma carta. No entanto, ao não saber escrever nem conhecer o endereço de sua casa, essa tarefa torna-se muito complicada. Apesar disso, a pequena pretendia enviar uma mensagem bastante clara de seu bem-estar, usando uma marca da própria mão no papel, a qual Parona conversou para tentar enviá-la em outro momento. Em seguida, leva o protagonista e os demais a um restaurante para que possam jantar. Isso os deixa fascinados, todos que nunca haviam experimentado uma comida assim. Um tempo depois de conversar e comer, tanto Marsh como os outros caem desmaiados, o que revela que foram sedados novamente. Em seguida, podemos ver como o protagonista acorda em uma cela, onde podemos ver à sua frente Ayase explicando-lhe a situação de seus superiores, onde ele comenta sobre o fato de que o rapaz cuidou pessoalmente de acabar com Inigo, mencionando claramente sua imortalidade, a qual decidem colocar à prova, ordenando a diversos prisioneiros que o matem em troca de sua liberdade, dos quais, após atacá-lo, o primeiro recebeu um contra-ataque direto, depois de ver como o rapaz regenerava todas as suas feridas, que além disso usou sua habilidade para criar com as mãos uma lança com a qual feriu seu adversário. Seguidamente, o protagonista recebeu diversos ataques tanto de guardas quanto de outros prisioneiros, os quais ocasionaram que ele se transformasse no lobo e tentasse fugir nesse momento, para depois ser derrubado ali e capturado novamente. Depois disso, é levado a uma cela junto com March, onde a pequena tira a flecha que ele tinha cravada e o consola um pouco. Em seguida, descobrimos que Parona está presa justamente na cela de cima. Devido a conseguir ouvir a menina, ela pede que claramente lhe passe a flecha. E um pouco de pelo do protagonista. Depois disso, podemos ver como transportam o corpo de Enigma para uma sala ali perto. Assim que o protagonista se levanta, começa a cavar um buraco no chão, com o qual consegue sair da cela junto com Max e chegar até onde tem o monstro. Assim que se aproximam dele, a menina percebe as flechas que ele tem cravadas. Por isso, compadece-se dele e tenta tirá-las. No entanto, não consegue fazer muito mais do que tirar uma, já que nesse momento aparece Ayase junto com 2 guardas. Ali descobrimos que, segundo ela, sua equipe não possui nenhum homem que seja capaz de cuidar do urso. Por isso, após descobrir, March e Alprota decidem que podem se aproveitar deles e obrigá-los a vigiá-los. Após isso, ambos são devolvidos à sua cela, onde contam o ocorrido a Parona, que fica surpresa com o que houve e depois disso ficamos sabendo. Esperamos que claramente já tenha outro plano que claramente está idealizando para poder escapar em algum momento, no qual, com a ajuda da anciã que os acompanhou na viagem, eliminará um dos guardas e se passará por ele para posteriormente liberar March e definitivamente a Enigma, tomando seus olhos e pele como prova de seus atos e levando-os consigo até sua aldeia, para assegurar-se de que claramente acreditem nela e possa parar de realizar o ritual, completamente decidida a acabar com esta horripilante tradição. Com o passar dos dias, Parona e os outros se preparam para escapar. Tempo depois, podemos ver como as feridas de Oniguma foram cicatrizando aos poucos. E notamos como a pequena March se mantém muito apegada a este com toda a intenção de curá-lo, demonstrando muita empatia pela criatura. E posteriormente, depois de um momento emotivo entre os dois, nos é revelado que Oniguma morreu e que será trasladado no dia seguinte. Então Paroma coloca em prática seu plano de escape, saindo pela janela armada com uma estaca para se locomover e uma corda que claramente teceu com o pelo que recolheu do protagonista. Determinada a alcançar seu objetivo, a garota avança até a janela ao lado, mas durante a trajetória ela escorrega e cai no vazio, sendo salva pela corda que só consegue suportar seu peso por alguns segundos antes de se romper. No entanto, isso é tempo suficiente para que ela tome impulso e se lança sobre um local seguro, aterrissando sobre uma espécie de armazém que infelizmente estava sendo vigiado.
por um guarda que, ao notar sua presença, se aproxima e tenta se aproveitar dela. Apesar da queda, Paromas consegue golpear o guarda e revelar a arma que tinha guardada, um esfregão que claramente havia transformado em uma grande estaca, com o qual consegue eliminar seu oponente e se apoderar de sua vestimenta, para posteriormente libertar seus amigos de suas celas. Após isso, Paromas indica a anciã que avance por algumas instalações de esgoto, enquanto ela se encarrega de cortar e guardar parte do corpo de Onigun. O que ela não esperava era que Mate percebesse suas intenções e a repreendesse por ter feito algo tão cruel. Por isso, para esperta, tenta subornar a pequena para ir embora com a promessa de que lhe dará um brinquedo. Fato que enfurece muito a pequena, que rejeita a oferta, jogando o brinquedo de um golpe. Após isso, a garota tenta convencê-la a obedecê-la, comentando que o grande urso tinha morrido para salvar a menina de Ninana. Mas a astuta Marte demonstra que não acredita nessas palavras. Então Parona se vê forçada a dizer-lhe que não a entende porque ainda é uma criança. No entanto, ao ver o rosto triste da pequena, ela se retrata rapidamente e, após alguns segundos, decide ir embora com o grupo, deixando o urso para trás, determinada a encontrar outra maneira de convencer os aldeões de que o ritual não é necessário. Em seguida, podemos ver como o protagonista e companhia foram capazes de escapar e conseguir uma carroça, com o qual claramente partem caminho para casa. Mais adiante durante o trajeto, o grupo sofre alguns contratempos como uma colisão e um desastre, os quais vieram acompanhados pela presença dos guardas da prisão, junto com Ayase, que os persegue arduamente, atacando-os e exigindo que entreguem o protagonista em troca de poupar-lhes a vida. Obviamente o grupo se recusa, então claramente se veem forçados a repelir os ataques dos guardas que tentavam subir na carruagem em movimento. Felizmente Parona é habilidosa o suficiente para lidar com isso. No entanto, seu talento não foi suficiente para defender a pequena Marte, que, em detalhe, em determinado momento, com a intenção de salvar sua amiga, recebeu uma flechada diretamente no corpo, ocasionando que o protagonista exploda de fúria e salte do carro diretamente para o de Ayase, que consegue interromper seu ataque com uma flechada direta. No entanto, assim que ele recebe a flecha, transforma-se em um grande urso e desfere um golpe letal sobre sua inimiga. Ao mesmo tempo, podemos ver como Parona faz o possível para salvar sua pequena amiga, levando-a para dentro do carruagem e enfaixando-a para mantê-la viva, tentando brincar um pouco, com ela fingindo que comia os alimentos que a menina preparava, conseguindo que a pequena se acalmasse bastante. No entanto, isso não é suficiente para salvá-la, já que a menina falece pouco se... Depois disso, já resignada, ela se lança do carruagem em movimento com a pequena nos braços, aterrissando bruscamente no chão enquanto se dirigia para buscar o protagonista que, utilizando sua nova transformação, está semeando o caos no distrito, lutando com os guardas e destruindo tudo no seu caminho em seguida. Assim que Parona o encontra, pede que ele pare, já que não é necessário continuar lutando, então ele para e volta à sua forma humana novamente. Seguidamente, vemos que a garota nota a presença de Ayase, que se encontrava gravemente ferida junto claramente ao seu carruagem destruído, pelo que decide se aproximar dela após tomar uma lâmina quebrada do chão, pensando em tudo o que poderia ter sido da vida da pequena Marte e claramente. Afundando-se na tristeza ao mesmo tempo, podemos ver como o espírito da menina está presenciando tudo o que acontece. Ken, confusa, se aproxima a Parona e nota seu próprio corpo nos braços da garota, percebendo claramente que havia morrido, o que a entristece imensamente e faz com que claramente chore diante dela. Depois disso, é revelada que a verdadeira intenção de Parona ao pegar a lâmina era tirar sua própria vida, comentando que não tinha a força necessária para aceitar e viver nesta realidade, ocasionando que o espírito da pequena enlouqueça tentando detê-la, chegando ao ponto de correr em direção ao protagonista para pedir que ele impeça a morte da garota. Em seguida, após vários segundos de desespero, o rapaz coloca sua mão sobre a de Parona e faz a lâmina recuar imediatamente. Depois um grupo de guardas aparece e os ataca ambos, pelo que o protagonista se transforma em Onikuma novamente e leva Parona consigo, conseguindo escapar do local. Tempo depois podemos ver que ambos chegam sãos e salvos à sua aldeia, onde são recebidos pelos demais membros, que ficaram surpresos ao ver Parona com vida e claramente a presença de Onikuma.
Imediatamente ao chegar, a garota se aproxima dos pais de Marty e lhes entrega a carta que claramente ela enviou para informá-los de que estava bem. No entanto, a verdade não é tão fácil de ocultar, por isso ambos entendem exatamente o que está acontecendo, agradecendo a garota por tudo o que fez pela criança, e mostrando-se arrependidos por seus atos. Após isso, o protagonista recupera sua forma humana novamente e se aproxima para consolar Parona quando de repente, um membro da tribo anuncia que detectaram a presença dos Yanomi, de modo que imediatamente a garota ordena ao protagonista que fuja, que seguramente vem por ele. Este decide obedecer e se afastar, desaparecendo entre a neblina. Posteriormente, vemos que Parona sobe a uma torre de vigilância para observar seus inimigos junto a outros membros da tribo. É aí que percebe que lá ainda se está vivo e está prestes a atirar em alguém, por isso decide pegar um arco e atacá-la antes que ela o faça, conseguindo acertar uma flechada na mão de seu alvo e impedindo que claramente este execute seu ataque, permitindo que o protagonista consiga fugir. Após isso, descobrimos que o protagonista adquiriu um pouco de consciência humana após a morte de Marty e depois de absorver sua forma física, pelo que agora tem novas capacidades após sua fuga e não se manteve vagando pela floresta, passando seu maior tempo convertido na Alu, e transformando-se ocasionalmente em um humano adotando a forma de Marty para subir nas árvores e obter comida até que, em determinado momento, encontrou a idosa de antes que claramente se emocionou ao vê-lo e apesar de no início pensar que se tratava da Marty original, logo após tempo se dá conta de que se trata do protagonista e, embora não entendesse a razão pela qual ele não fala, prefere acompanhá-lo antes de seguir sozinha. Assim a anciã se une ao garoto para vagar pelo bosque. Tenta decifrar o que o jovem tem na cabeça, tentando entender as razões pelas quais ele não se expressa. Mais tarde, depois de ter passado muito tempo sem comer ou beber água, a pobre mulher começa claramente a delirar, chegando ao ponto de se lançar sobre o protagonista para morder sua perna, o que faz com que ele recue e se transforme, preparando-se claramente para se defender. No entanto, após este pequeno encontro, o protagonista acaba subindo em uma árvore para comer e, eventualmente, ao ouvir os lamentos da anciã, decide compartilhar algumas frutas com ela. Esta agradece e continua em seu caminho. Mais adiante, enquanto avança, a mulher encontra um cartaz com um mapa da região entalhado nele, por isso decide transcrevê-lo em papel e usá-lo para voltar para casa. O que ela não esperava era que o protagonista estivesse tão interessado em vê-la escrever. Ken, tomado pela curiosidade, tira o lápis e começa a fazer rabiscos, o que deixa a mulher fascinada, que decide ensiná-lo a escrever algumas palavras como os nomes dos seus amigos e o dela mesma. Ali descobrimos que a mulher se chama Pioran e que ela está determinada a ensinar o rapaz como viver como um humano. Posteriormente, podemos ver como ambos continuam seu caminho avançando pela floresta e claramente atravessando a natureza, enquanto a anciã bombardeia o garoto com informação constante, ensinando-lhe diferentes palavras, expressões e nomes de objetos. Com o passar do tempo, eles chegam a um porto onde claramente tomaram um barco para continuar sua jornada. É aí que podemos notar o inegável avanço que teve o protagonista, que se mostra capaz de nomear diversos objetos e fazer perguntas. Depois de subir ao barco, a anciã conhece um pouco mais sobre a origem do protagonista. Ken, com suas próprias palavras, é capaz de responder de forma breve e primitiva as perguntas que claramente lhe fazem. Eventualmente, chegam em terra, onde retomam sua caminhada em direção à casa do namorado da anciã, que está convencida de que ele poderia ter conhecimento sobre a origem de... Ao cair da noite, decidem ficar para dormir na floresta, decisão que, sem saber, lhes traria problemas muito sérios, pois, enquanto descansavam, um ser misterioso com habilidades controla as plantas e percebeu sua presença e decidiu atacá-los usando uma raiz afiada para atravessar e capturar o corpo do protagonista, que consegue escapar após se transformar em lobo, para posteriormente perceber que claramente a criatura havia tomado a forma de Fushi após atacar depois disso. Um homem misterioso emerge do chão e deixa o protagonista e a anciã paralisados. Em seguida, ele se dá o tempo de explicar a ele que a parte do seu espírito que claramente havia obtido de Fushi foi arrancada dele, e que a criatura feita de raízes a tem claramente como refém. Por isso, ele sugere ao protagonista que o ataque e elimine claramente para recuperá-lo. Após isso, o homem desfaz seu feitiço de paralisia e podemos ver que Igno se lança rapidamente sobre a criatura, acertando nela uma mordida feroz, que não acaba servindo de muito, já que a criatura contra-ataca fortemente usando suas raízes
para lançar o protagonista contra uma árvore e posteriormente atravessá-lo com elas. Assim é como acaba arrancando de Igno o espírito pertencente a Juan, o lobo. Por isso, imediatamente após isso, sem dar outra escolha, o protagonista decide se transformar em Oniguma. Em seguida, avança furiosamente em direção à criatura, que já havia tomado a forma do lobo, e então, de um curto intercâmbio de golpes e mordidas, consegue deixar exposto o núcleo do seu inimigo. No entanto, isso não é suficiente para derrotá-lo, pois o ser usou suas habilidades para atravessar o grande urso com suas raízes, absorvendo seu espírito no processo e obrigando ao protagonista fazer uma última transformação, a forma física de Marte, já que essa era a única que lhe restava, com a qual decide fugir rapidamente enquanto seu inimigo se transforma em Onigun, subindo nas árvores e esquivando habilmente das raízes assassinas. Em seguida, o protagonista sobe até chegar a um ponto de onde consegue observar o núcleo exposto de seu inimigo, sobre o qual decide lançar-se sem hesitar, aterrissando sobre ele e usando suas mãos para arrancá-lo do corpo da criatura. No entanto, seu rival não se rende tão facilmente, já que usa suas habilidades para puxar o protagonista para fora de seu corpo. Posteriormente enviado para uma dúzia de raízes afiadas para destruí-lo finalmente, as quais param a poucos milímetros de impactar justo no momento em que o protagonista consegue arrancar o núcleo totalmente, causando que este caia ao chão e recupere a consciência adquirida por seus espíritos, eventualmente se transforma de novo em Fushi. E ao perceber a presença do homem misterioso, decide perguntar quem ele é. É aí que descobrimos que se trata do próprio criador do protagonista, que revela que seu objetivo de vida é preservar a integridade deste mundo e protegê-lo de seres como o que ele acabou de derrotar. No entanto, ao perceber que o protagonista não entende realmente o que está dizendo, ele decide ir embora e dar mais tempo. Eventualmente, o garoto se encontra com a anciã, a quem não consegue explicar o ocorrido. Mais tarde, ambos retomam sua viagem, chegando finalmente ao seu destino. Em seguida, conhecemos Shin e Gu, dois irmãos trabalhadores que vivem no campo e que sonham em melhorar sua situação econômica e viver em uma grande mansão. Podemos ver como ambos os rapazes trabalham arduamente para alcançar seu objetivo, onde o mais velho trabalha como agricultor e o mais novo vende alimentos em sua barraca de rua. Eventualmente, após um longo dia de trabalho, vemos como o pequeno Gugu se reúne com seu irmão em seu humilde acampamento. Mas ao se aproximar, nota que claramente está acompanhado por um grupo de jovens que se retiram suspeitosamente assim que o menino se aproxima, e ao chegar ele prossegue a guardar seus ganhos junto ao restante de suas economias, percebendo que está faltando um pouco de dinheiro. Então decide perguntar ao seu irmão se ele sabe algo a respeito sobre a falta do dinheiro. No entanto, este demonstra não saber nada sobre o que aconteceu. Ouvir isso frustra o menino, que revela que não seria a primeira vez que perdem dinheiro, por isso só tentava ser cauteloso. Ao notar sua tristeza, seu irmão Shin tenta consolá-lo e o persuade a esquecer o assunto. Após isso, Gugu decide esconder sua caixa de poupança em lugares diferentes. Está prestes a comer, mas justo então aparece um cachorrinho na sua frente, então decide compartilhar pãozinho com ele. No dia seguinte, enquanto trabalha em sua banca, vê o cachorro passar novamente e é aí que percebe que ele tem uma coleira que mostra seu nome, que é Meu, o que lhe dá a entender que claramente o cachorro tem um dono. Justo nesse momento, vemos chegar uma menina que Gugu costuma observar, que justamente parece estar procurando o cachorro. Então, o garoto se aproxima dela e devolve seu animal de estimação, ao que a menina responde dando a Gugu um de seus anéis como forma de agradecimento, por cuidar claramente do seu cachorro, dizendo que se o vendesse não precisaria mais comerciar vegetais. Este fato deixa o rapaz muito impactado, não só pelo presente, mas também pelo fato de que claramente, inegavelmente, ele gosta da menina. Então, timidamente, tenta perguntar seu nome. No entanto, ela já estava um pouco longe dele. Depois disso, ao sair do trabalho, Gugu chega em casa procurando por seu irmão, de contar-lhe o que aconteceu, mas sua ilusão se desfaz ao descobrir que ele tinha ido embora com todas as suas economias, deixando apenas uma carta de despedida. Após isso, os dias passavam e o rapaz continuava com sua vida normal, trabalhando à parte. Enquanto considerava o que fazer com o anel que lhe deram posteriormente, durante um momento de reflexão, o jovem vê passar um vagão que transportava uma carga de madeira quando, de repente, um dos troncos se solta e sai disparado em sua direção. Afortunadamente, o rapaz não sofre nenhum dano, já que o objeto passou por cima dele e pousou no chão.
Em seguida, o homem que claramente estava conduzindo o vagão decide buscar ajuda para levantá-lo. Então, deixa o menino encarregado de vigiá-lo. Após isso, repentinamente, o tronco começa a descer pela colina em direção à menina que Hugo conheceu no mercado, por isso o pequeno decide correr em direção a ela e empurrá-la para um lugar seguro. O que claramente consegue com sucesso, no entanto, infelizmente o menino acaba caindo em um precipício junto com o tronco, que lhe cai sobre a cabeça e o esmaga. Depois disso, o corpo do pequeno é encontrado por um idoso que é conhecido por fazer coisas turvas e misteriosas, que após resgatá-lo consegue salvar sua vida. Algum tempo depois, o menino acorda na casa do homem, notando seu corpo estranho e seu rosto totalmente desfigurado, por isso, daquele momento em diante, decide usar uma máscara para ocultar o rosto. Imediatamente depois, nos é revelado que o ancião é o namorado de Pioran, já que podemos notar que sua casa é a mesma a qual o protagonista e a anciã chegaram após sua viagem e 3 meses depois, já no presente. Pioran apresenta Inmo ao ancião e ao menino, que ficam fascinados por sua presença e poderes. Imediatamente depois, Gugu decide lhe dar um tour pelas instalações e contar-lhe um pouco de sua história. Em seguida prossegue a explicar-lhe como será sua vida nesse lugar e o ensina a trabalhar e a realizar diversas tarefas. Enquanto isso acontece, o menino tenta descobrir tudo sobre Inmo, percebendo que ele realmente não sabe muitas coisas. Posteriormente, ao anoitecer, o grupo se reúne para jantar e conversar sobre o protagonista e seu particular. Caso, dando lugar a que os anciãos façam algumas piadas sobre usar Inmo para ganhar dinheiro, o que enfurece Gugu, que começa a gritar e a repreendê-los por serem tão gananciosos. Tempo depois, podemos ver o menino conversando com o protagonista, expressando seus sentimentos em relação à sua vida e ao futuro, comentando que finalmente conseguiu o que sempre quis, viver em uma grande casa e comer muito. Mas, no entanto, ele pensava que ter deixado a vida anterior para trás e sentir que o futuro já estava decidido. Apesar disso, comenta que com Ingo ao seu lado, certamente os dias serão menos monótonos. Mais adiante, enquanto os dois trabalham atendendo à loja de bebidas do ancião, Gugu vê chegar Ling, a garota que ele salvou do tronco, e apesar de estar afogado em vergonha, o menino tenta atendê-la. Ao passar, ele menciona timidamente que foi buscar algum remédio para curar uma ferida, que tinha feito 3 meses antes e ainda não havia sarado. Após ouvir isso, o garoto menciona muito animadamente que cuidará da ferida dela, o que deixa a garota muito contente, depois de um pouco de conversa, no qual Kubu quase perde a cabeça de tanta emoção ao falar com ela. Sua ilusão se despedaça drasticamente, porque Lin demonstra estar muito interessada no protagonista, e não nele, razão pela qual a história dá uma reviravolta total, pela qual mais adiante podemos ver o pequeno Gugu chorando em seu quarto, momento em que, ao vê-lo, o ancião se encarrega de aconselhá-lo e dar-lhe a motivação para melhorar a si mesmo, impulsionando o garoto a fazer exercícios para se ver melhor. Algo que eu também preciso pinha colada Sad. Mas bom, paro com as piadas. Mais adiante descobrimos que Lince decide se oferecer para trabalhar e viver na destilaria junto com o protagonista e os demais. Pedido ao qual o ancião não pode recusar, já que tem quartos de sobra e a garota não exige pagamento. Por isso ele aprova, fazendo a garota correr para casa emocionada para começar. Posteriormente, podemos ver como Gugu, em seu tentativa de aprender mais sobre os poderes de Inmo, revela que ele é capaz de gerar objetos com as mãos, mas apenas aquelas coisas que lhe causaram dano físico, como lanças ou facas, e a seguir no dia seguinte. Gugu recebe Lin e pergunta como está a ferida em seu braço, ao que ela responde que ainda falta para cicatrizar completamente, mas agradece claramente a ajuda dele. Depois disso, o rapaz tenta descobrir se o ancião sabe o que poderia fazer a respeito, mas em vez de encontrar uma resposta, Gugu descobre que o homem desequilibrado havia implantado um recipiente para armazenar álcool dentro de seu corpo. Fato que faz com que o jovem saia correndo do lugar horrorizado ao saber que o velho fez isso apenas por diversão. Depois de presenciar como seu novo amigo corre para fora da loja de bebidas, Lin tenta descobrir o que está acontecendo, descobrindo a verdade e posteriormente repreendendo o ancião por seu ato cruel. Após ouvir as palavras da menina e recusar-se a correr atrás de Gugu, o velho pede a ela mesma que vá por ele, mas ela se mostra relutante em querer fazê-lo. Após isso, o protagonista aparece, no entanto, ela demonstra desinteresse pelo bem-estar de seu amigo, então decide simplesmente substituí-lo na cozinha, o que mais tarde descobrimos que não saiu tão bem como esperava.
Depois disso, ao cair da noite, ao perceber que ninguém vai procurá-lo, Gugu volta ao seu antigo acampamento depois de ter tentado tirar o álcool do corpo. Desta forma, o garoto volta a viver sozinho e passa os próximos dias trabalhando no campo para seu antigo chefe, fazendo o possível para ignorar os comentários dos outros aldeões sobre sua máscara. Em determinado momento, após notar o grande esforço do pequeno, seu chefe o convida para comer com sua família, onde, ao perguntar sobre seu irmão, Shin lhe oferece a oportunidade de ficar morando com eles, algo que o emociona enormemente. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.